fazer esse trabalho. Vamos falar hoje da hidroxicloroquina, né? A hidroxicloroquina que tem sido grande polêmica aí. Eu gostaria de dizer que nós somos do grupo de professores, mestres, doutores. Nós temos a nossa web rádio totalmente registrada. Nós temos o registro do CNPJ, nós temos o apoio da Igreja Mundo de Deus, que também tem o seu registro do CNPJ, que permite o uso das rádios. Eu sou jornalista, fiz um curso de radialismo e tenho a qualificação para o jornalismo, registrado na Superintendência da Delegacia do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho, antiga DRT, Bahia, aqui sou registrado, não posso exercer essa função. Fico muito feliz, sou professor universitário, sou advogado, posso exercer essa profissão no sentido de fazer um trabalho profissional de divulgação científica. Então, nós procuramos aqui, nesse grupo de mestres, doutores e professores, cada vez mais estudando, porque nós temos que estudar tudo, é transdisciplinar. Né? Nós vamos estudar todas as linhas. E agradecer aí a universidades, as universidades que estão oferecendo, nesse momento de pandemia, esses cursos de pós-graduação para todos nós, mestres, doutores, principalmente em microbiologia, que é um tema maravilhoso e que envolve o coronavírus, o SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 e coronavírus Covid-19. Então, é muito importante esse estudo. Eu gostaria de iniciar esse estudo mostrando que a Organização Mundial de Saúde, OMS, muita gente fala que a Organização Mundial de Saúde não deve ser levada a sério por uma série de motivos, mas eu acho uma temeridade. Porque toda organização tem suas mazelas, seus defeitos, suas dificuldades, pode até existir corrupção de um ou outro, mas a Organização Mundial de Saúde é muito grande. São cientistas de todo mundo. Então, de qualquer maneira, tem um lado científico a ser respeitado. Então, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, anunciou nesta segunda-feira a suspensão temporária de ensaios clínicos internacionais com hidroxicloroquina por precaução, após a publicação na revista médica The Lancet, de uma pesquisa que questiona a eficácia e alerta para os efeitos contraproducentes desse medicamento, criado inicialmente para a malária e popularizado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reconheceu que a usa, né? A decisão anunciada à tarde em uma conferência internacional, o diretor da OMS, Tedros Adhanom, implica a paralisação dos testes no âmbito do no combate do Covid-19. A pesquisa do The Lancet, que é uma revista médica internacional, analisou mais de 96 mil pacientes em 671 hospitais em todo o mundo, nos quais a cloroquina e seu derivado, hidroxicloroquina, foram usados como possível tratamento contra o coronavírus Covid-19 ou Covid-19 e conhecido na sua essência como na família do SARS-CoV-2. A conclusão que motivou a decisão da OMS é que nenhum desses compostos apresenta benefício aos pacientes hospitalizados pela Covid-19, mas aumenta o risco de sofrerem arritmias e de morrerem. Situação gravíssima. Os dois supostos tratamentos são compostos genéricos, usados contra a malária e doenças autoimunes. Apesar de poucas evidências de sua utilidade, o presidente dos Estados Unidos e o presidente de outros estados, chefes de estados, apostaram nesses medicamentos, provocaram uma alta demanda internacional, mesmo sem provas científicas de sua eficácia. O ministro Nelson Teich não concordou aqui no Brasil com o uso do protocolo da hidroxicloroquina e da cloroquina. O ministro da Saúde da França, Olivier Véran, pediu à inspetoria de medicamentos que faça uma análise e uma proposta de revisão das normas de prescrição do medicamento, segundo anunciou. A pesquisa do The Lancet analisou a eficácia, a revista internacional médica, vários cientistas no mundo, analisou a eficácia da prescrição da cloroquina e da hidroxicloroquina isoladamente ou com um antibiótico nacrolídeo, que pode ser a azitromicina ou claritromicina.
em comparação com pacientes que não receberam nenhum desses tratamentos. A mortalidade no grupo controle que não recebeu os fármacos foi de 9,3%, enquanto entre os que tomaram os medicamentos morreram 16% no grupo que tomou apenas a cloriquina e 23% do que tomava a hidroxicloroquina e um antibiótico, seja ele a azitromicina ou claritromicina. Veja o perigo desse medicamento. Os pacientes que tomaram alguns dos medicamentos testados apresentaram maior risco de arritmias, que é um problema cardíaco, que pode desencadear a morte súbita. O grupo com maior risco, acredito, é dos que tomavam hidroxicloroquina e antibióticos, em 8% em comparação com o grupo controle. Os dirigentes da OMS alertaram a suspensão é temporária e explicam que se trata de um processo comum, até que sejam obtidas mais informações científicas sobre esse medicamento, em especial depois da pesquisa científica que questiona seus efeitos. Na Espanha, onde vários hospitais participam de ensaios clínicos suspensos da OMS, o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias, Fernando Simon, defendeu, após a publicação do TILANCE, o controle do uso e do tempo da administração da hidroxicloroquina. O problema com a hidroxicloroquina é o tempo, segundo ele. Segundo ele, prossegue. Não acho que se a hidroxicloroquina está demonstrando um efeito de risco de infecção, podemos dizer que ela não deve ser usada. Aí vocês notem que o mundo todo se pronuncia por uma revisão desse produto no sentido mais coerente, mais prudente, no sentido de não descarte, mas no sentido de melhor avaliação dessa questão da hidroxicloroquina, principalmente junto com a azitromicina. Eu quero também dizer aos senhores que os médicos do protocolo que foi feito não só pelo CREMEB, Conselho Federal de Medicina, que normatizou algumas alternativas, e também do Ministério da Saúde, exige a prescrição médica com o eletroencefalograma para analisar os ritmos cardíacos. E exige também, há uma exigência também de que os médicos tenham a prescrição. Ao senhor e à senhora que é médico, tenho certeza que estudou 6 anos, certeza que abraça a sua profissão com amor, pense na seguinte colocação. O primeiro Conselho Federal de Medicina disse que os processos contra os médicos, se usados nos enquadramentos do protocolo do Conselho Federal de Medicina, não é do protocolo do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina. Se usado nesses moldes do Conselho Federal de Medicina, o médico não poderá ser processado em caso de insucesso com esse remédio, com essa droga, desde quando ele tem um documento assinado pelo CREMEB, pelo paciente e, na impossibilidade do paciente, pelos seus familiares, que autorizam o uso desse remédio. Não obstante, quero alertar o médico, o senhor que é médico, no perigo do paciente, mesmo com esse documento assinado, o perigo jurídico deste paciente lhe processar. Não estou fazendo nenhum alerta alarmista, é um alerta real. Aí sua consciência é quem vai dizer, sua responsabilidade. Né? Porque se o paciente tem êxito, todo mundo bate palma para o médico. Mas se o paciente não tem êxito, vem a óbito, logo surge na mente o processo contra o médico. E o senhor e a senhora que é médico não está isento, pode até se defender bem no Conselho Federal de Medicina, que já baixou essa portaria, essa recomendação emergencial, enquanto perdura a pandemia. O senhor não está isento de responder na esfera criminal, nem na esfera civil, se houver um acontecimento do outro. Então, só faça essa prescrição aí, quem vai dizer é sua consciência profissional, não sou eu, só faça a prescrição se estiver seguro de que existe maior benefício do que risco. Porque o senhor sabe, eu estudei direito médico, que risco e benefício tem que estar muito na balança. O médico vai fazer a avaliação. Existe um benefício ou probabilidade maior do que um risco? Existe. Vou utilizar. Não existe, o risco é maior que o benefício? Não faça. Porque está
parecendo, eu sou muito cauteloso em levar uma informação qualificada, porque informação é segurança para o senhor e para a senhora em todos os aspectos de sua vida. Então, eu falo que existe um risco muito grande de o paciente sofrer um efeito colateral. E, na realidade, tem servido como placebo esse remédio. Placebo é como você bota água com açúcar e diz que aquilo ali é um grande remédio. O paciente acredita naquilo e entra a psicossomática. A psique do paciente, ela muitas vezes também o cura. Além da cura da própria Covid ter sido, muitas vezes, natural, pelo próprio anticorpo naquela luta, ele consegue vencer. E você toma, pode não ter o efeito colateral, pode ter, e aí você pensa que foi hidroxicloroquina, quando na realidade foi seus anticorpos, foi a sua psique, a sua psicossomática que resolveu isso. Então, cabe ao senhor e à senhora, que é médico, que tem responsabilidade, cuidar não só do seu CREMEB, de não receber um processo criminal ou civil, e também da sua consciência de fazer o melhor pelo paciente. Se for o melhor, se o médico acha que é o melhor, se o meu médico de confiança acha que é o melhor, eu fico inclinado a fazê-lo, embora consciente de que a Organização Mundial de Saúde suspendeu os seus testes. A revista Tilance, que é a revista internacional médica, mostrou a ineficácia e recomendou o não uso. Então, eu fico realmente preocupado em tomar. Não sei qual seria a minha decisão no momento de desespero. Eu entendo que as pessoas ficam desesperadas para ficarem boas, ou com parentes. Não sei. Isso aí é de momento. Isso aí é principalmente com a sua equipe médica, com o seu médico de sua confiança. É uma relação de médico-paciente. Não esqueça, senhor médico, de fazer, senhor doutor e doutora, de fazer o termo de compromisso de responsabilização que o paciente assina aos seus familiares, colocando sempre os riscos. Já deve ter isso padrão, para que todos possam assinar, lendo para eles, filmando essa leitura ou gravando essa leitura para ficar consciente de que eles têm consciência dos atos que praticam, porque é muito sério, é muita responsabilidade. Penso que esse uso alargado, esse uso de forma generalizada, não é uma boa alternativa para nós brasileiros, nesse momento. Dizem aí os cientistas que a cloroquina e a hidroxicloroquina está na fila para ser pesquisada, mas está ficando mais para trás, porque está surgindo outros medicamentos que podem ter maior eficácia, com menor risco, com menor efeito colateral. Um estudo realizado com mais de 96 mil pacientes internados, é o que nós tínhamos lido, concluiu que o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes com novo coronavírus, mesmo quando associados a outros antibióticos, aumenta o risco de morte por arritmia cardíaca em até 45% dos infectados pela Covid-19, coronavírus ou SARS-CoV-2. Esta é a maior pesquisa realizada até o momento sobre os efeitos que as substâncias têm no tratamento do vírus. A cloroquina é defendida pelo governo dos Estados Unidos e alguns outros governos que também acompanham essa linha. Então, essa cautela aí deve ser tomada para evitar que tenhamos aí, depois, problemas com os pacientes. Não é? Vamos ver aqui também mais notícias sobre isso. A gente está pegando artigos científicos, eu pego artigo científico em espanhol, artigo científico em inglês. Estudo francês, começou com o francês, o médico francês, que recomendava a hidroxicloroquina para tratamento de Covid-19, é retirado da revista científica. A revista científica retirou. É importante levar essa informação para o senhor e a senhora. Nós vamos ouvir a doutora Natália Pasternak. O grupo de autores do estudo francês que recomendava o uso de hidroxicloroquina e azitromicina para o tratamento do paciente de Covid-19, coronavírus ou SARS-CoV-2, tirou o trabalho do ar e pediu que a pesquisa não seja mais citada em outros trabalhos clínicos e científicos. Então, o médico francês que ele iniciou esses estudos e você veja, o senhor e a senhora estão assistindo, que foi retirado da revista científica. E um maior estudo do T-Lancet fez com que a OMS suspendesse
a atuação dessa medicação. Senhores e senhoras, cuidado, porque droga, todos nós sabemos que todas as drogas têm efeitos colaterais, mas se ela é indicada cientificamente para aquele tratamento, está ótimo. Eu não sou contra as pesquisas longe da faculdade, longe da universidade, longe da comunidade científica. Cada um, professor, mestre, doutor, está habilitado a fazer suas pesquisas de forma independente. Só que ao publicar, coloque pesquisa livre e independente. Isso é ser fidedigno na sua informação. Isso é ser correto na sua informação. Porque senão pode passar esse vexame, essa vergonha. Vamos ouvir um pouco a doutora Natália. Ela vai nos falar sobre esse fármaco, né? E interessante que a gente possa ver as suas dificuldades, no sentido de que não se pode usar medicação assim, principalmente aquelas que exigem a prescrição médica e o acompanhamento por aparelhos que meçam o seu batimento cardíaco, evitando que a pessoa tenha uma arritmia. Certo? E é muito importante que a gente possa ter essas informações qualificadas, informações que sejam ao máximo possível dentro da ciência, para que possamos evitar que nós venhamos a cair em erro, cair em engano, cair no obscuro. É um trabalho tão ruim, mas tão Ela está começando a falar aqui agora, eu vou repetir um pouquinho. Em relação à cloroquina, vamos só voltar algumas semanas no tempo, né, para colocar os espectadores aqui e tal por dentro disso. Por que a partir de um momento X pegou e falou, nossa, existe um remédio que pode ser salvador. E o que aconteceu depois disso? Então, o que deu origem ao hype todo da cloroquina foi um paper, na verdade, naquela época ele era um pré-print, né, publicado por um grupo francês, liderado por um médico chamado Didier Raoult. Antes de publicar, quando ele ainda nem tinha apresentado os resultados para escrutínio dos pares, que é o que a gente faz normalmente em ciência, quando a gente publica alguma coisa, a gente passa por um processo que a gente chama de peer review, que é a revisão dos pares, e para as pessoas poderem criticar, ver se o trabalho foi bem feito, se aqueles resultados fazem sentido, se as conclusões estão de acordo com os resultados. É assim que se faz ciência. Esse senhor, o médico Didier Raoult, ele resolveu ir para o público antes de ter os resultados examinados pelos pares. Então, ele foi no YouTube e ele falou que ele tinha descoberto a cura da Covid-19 e que essa cura era a hidroxicloroquina mais azitromicina, que foi o que ele testou no hospital dele. O problema é que esse trabalho, que deu origem ao hype, é um trabalho tão ruim, mas tão absurdamente ruim, que até a revista onde ele foi publicado já falou que ele é ruim. E que esses resultados não são confiáveis. E provavelmente vai ser retratado em breve. Foi um trabalho muito mal feito, muito mal desenhado, a gente não pode confiar nesses resultados. Doutora Natália Pasternak falando aqui agora. Eu já cheguei a ler alguma coisa sobre isso, do nosso corpo, né? Qual é o meio de ação dela. E eu acho que é muito importante entender o meio de ação para saber exatamente qual seria o potencial dela para combater o vírus. Né? Uma vez que a cloroquina está dentro do seu corpo, o que ela faz que levou os pesquisadores a imaginarem que ela poderia a cloroquina ser dentro do corpo, agora o farmacêutico vai falar. Como exatamente ela age na gente? Então, assim, primeiro é que para todos os outros vírus que foi testado, isso inclui até HIV e outros coronavírus, né, nas outras crises, ela não foi eficaz quando chegou na fase dos ensaios em humanos, nos ensaios clínicos. Nada que desse um resultado tão promissor. De qualquer forma, dos diversos mecanismos estudados, todos os mecanismos de ação são, de certa forma, controversos. Né? Eles são alvo de estudo, são temas de estudo em célula, muita coisa sendo feita em laboratório para comprovar a sua ação. Mas eu acho que, relacionado à Covid, dois aspectos importantes para a utilização
A primeira delas ela se acumula em endossomo, lisossomo, e aí tem previne a fusão e depois a entrada do vírus nas células, né? Tanto a prevenindo a fusão, com a mudança e alteração do pH celular, e aí a alteração estrutural de proteínas e da ação de... O que ele está dizendo aqui é o seguinte: no Covid-19, e vocês ouviram aí a doutora Natália Pasternak, eu posso até redizer o que ela disse, no sentido de que o estudo não é um estudo confiável e que esse vídeo foi feito antes da notícia de que a própria revista retirou o vídeo do ar, o estudo feito pelo Dr. Didier, médico francês que liderava esses estudos aí, e outros médicos franceses que iniciaram esses estudos. Não estou querendo desanimar aqui ninguém de fazer uma pesquisa independente, fora do meio acadêmico, fora do meio universitário, que a pesquisa é livre. Professores, mestres, doutores podem fazer pesquisas livres, independentes. Eu defendo isso, sim. Mas quando publicarem, colocar sua pesquisa é pesquisa independente, pesquisa livre, não utiliza a metodologia científica. Ela perde um pouco pelos rigores que a ciência utiliza na pesquisa e que dão maior credibilidade, mas nada que possa impedir as pesquisas livres, independentes. Eu sou adepto das pesquisas, pesquisador independente, livre, certo? Livre das amarras da própria ciência. Mas a gente não pode deixar de fechar os olhos para a ciência e nem desvalorizar. Através da pesquisa independente, ela dá um impulso para chegar à pesquisa científica e, a partir daí, ganhar o seu corpo bem estruturado. Então, o coroa, ele tem picos de proteína. Esse pico de proteína, ele entra na célula, é através desse pico que ele abre a célula, por sua chave, e, na realidade, o efeito que se quer fazer é um produto que vem entupir essa chave do Covid-19. Né? Quando ele tentar entrar, não consegue. Então, aí ele vai ficar rodando no organismo, e ele, como é um zumbi, na realidade, o vírus, todo vírus, ele é um micro-organismo acelular parasitário obrigatório. Ele é parasitário obrigatório. Ele precisa de uma célula viva para se infiltrar. Se o coronavírus entra, o Covid-19, o SARS-CoV-2 entra numa célula humana, por exemplo, ele replica de 10.000 a 100.000. A velocidade dele é muito grande de se propagar. Então, esse é um ponto importante que a gente está analisando aqui para vocês. E não ficou, o doutor falou muito bem aí, não houve nenhuma comprovação de que esse vírus, essa cloroquina, ou hidroxicloroquina, evite essa entrada. Isso em pacientes leves. Por que pacientes leves? Porque no estado inicial, no estado que você está iniciando, é que você tem que evitar essa fusão do vírus com a sua célula humana. Tá? Ela falou também de pesquisa in vitro, que pode dar certo, depois passa para pesquisas animais e, por fim, pesquisas em seres humanos. A in vitro pode dar certo, animal pode dar certo, quando chegar em ser humano pode dar completamente diferente. É tudo uma interrogação muito grande, a gente não pode dizer mais nada sobre isso. E, por fim, em pacientes graves, ela coloca aqui também interessante não sei se estão dando para ouvir, está dando para ouvir, né? Por aqui eu estou vendo, está dando para ouvir. O efeito imunomodulatório. Eu percebi que os colegas concordam que não se deve dar para pacientes graves, mas ao mesmo tempo eles se contradizem dizendo que existe um efeito imunomodulatório. O efeito imunomodulatório serviria para pacientes graves, para combater a tempestade. Imunomodulatório, tempestades de citocinas, né? Então, ele já está totalmente inflamado, já está totalmente infectado, e aí o efeito, existem medicações que fazem efeito imunomodulatório. Então, ele vai modulando a sua imunologia para, durante algum tempo, aí requer algum tempo maior, tempo esse que o Covid-19, né, o SARS-CoV-2 espera. Não espera esse tempo, ele mata em semanas. Então, isso já descarta logo a possibilidade de utilização em pacientes graves. Estamos descartando em pacientes leves, estamos descartando em pacientes graves. Então, é mais uma forma de obscurantismo usar hidroxicloroquina ou cloroquina ou marketing populista sem nenhum valor
científico que vai se caindo aos poucos. E quem defende essa tese pode até ser responsabilizado como médico. Aí o doutor Bruno, da USP, defende essa tese que os médicos defensores desse uso, e dependendo de como eles defendam, de forma generalizada, eles podem ser responsabilizados perante o seu conselho de medicina, porque não se pode o médico falar alguma coisa que possa atentar contra a saúde pública. Eu não sei ainda o que vai ser da cloroquina ou da hidroxicloroquina, mas no momento pode ser até que no futuro possa ser aperfeiçoado essa medicação, que ela pode sofrer mutações. Aí eu não sei como vai ser feito com os pesquisadores, mas no momento atual eu acredito que não deve ser usada. Outros medicamentos podem ser usados com maior eficácia. Cabe aí também aos médicos que estão estudando também a Covid-19, estão na linha de frente, fazer as recomendações e as prescrições devidas com muita responsabilidade. De citocinas e a superinflamação. Apesar dos colegas concordarem comigo que a hidroxicloroquina não serve para pacientes graves, eu gostaria de deixar bem claro que o efeito imunomodulatório, tenho certeza que meu colega reumatologista sabe mais do que eu disso, demora meses para fazer efeito. Então, não é um tratamento, como eles bem pontuaram, de 5, 7 dias que a gente vai ver efeito imunomodulatório. Então, não teria nenhum embasamento teórico para usar. Mas eles mesmos já disseram que também não existe evidência de que melhore, então esse efeito imunomodulatório provavelmente não está sendo observado, porque os pacientes graves não melhoram com hidroxicloroquina. Então, até aqui nós concordamos todos. Pacientes graves não melhoram com o uso da hidroxicloroquina. Vamos falar dos pacientes leves? O trabalho que eu citei, e que o colega disse que eu citei trabalhos que só falam de pacientes graves, isso não é verdade. Tem um trabalho que foi publicado no British Medical Journal essa semana, inclusive, que avaliou pacientes leves e moderados e não encontrou nenhuma mudança na evolução do quadro clínico e nem na carga viral com pacientes leves e moderados. Outra coisa que é muito importante a gente saber é que o meu colega reumatologista também disse que não é tóxico, não tem nenhum grande efeito colateral, porque ele usa esse medicamento para pacientes, provavelmente de lúpus e artrite reumatoide, que são doenças autoimunes, de quem ele cuida, e esse medicamento... Ela falando aí que o hidroxicloroquina, né? Esse medicamento é para pacientes com lúpus, né? Artrite reumatoide e para malária. Então, para esse tipo de patologia, já foi estudado, pesquisado e comprovado. Certo? Então, ou a gente vai fazer esse uso para um vírus novo, como o SARS-CoV-2, né, o Covid-19, eu acho muito temerário diante dessas pesquisas que assustaram toda a comunidade científica. Não causou nenhum problema nesses pacientes com uso contínuo durante muitos anos. Então, nós não estamos falando aqui do uso para doenças autoimunes, onde a droga foi investigada, foi aprovada para uso clínico, sabe-se a dose que ela vai ser usada, e sim, nesses pacientes é uma droga segura, foi estudada para essas doenças, para esses pacientes. Quando a gente resolve usar para uma outra doença, a gente vai ter que estudar sim quais são os efeitos colaterais nessa outra doença, porque são condições completamente diferentes que a gente está avaliando. A gente está avaliando pacientes acometidos por uma doença viral, eles não são pacientes de doenças autoimunes, eles são pacientes de virose, de Covid-19. Muitos desses pacientes já são pacientes cardíacos, porque existe um grupo de risco de pacientes cardíacos que é mais sujeito a contrair a Covid-19. Então, nós estamos falando de dar uma droga que tem possíveis efeitos colaterais cardíacos para pacientes que já são cardíacos, que estão acometidos por uma doença viral, e não por doenças autoimunes para a qual a droga é indicada. E a gente está falando de dar esse medicamento, em geral, associado com a azitromicina, que é uma outra droga que induz problemas cardíacos. Então, realmente não é uma boa ideia. Ainda falando dos pacientes de doenças autoimunes, saíram 2 trabalhos essa semana que avaliaram justamente se pacientes de doenças autoimunes que fazem uso contínuo da hidroxicloroquina estariam mais protegidos da Covid-19, porque faria sentido, né? Se eles estão falando de uso precoce do medicamento ou uso profilático, ou seja, no começo, será que pacientes que já estavam
hidroxicloroquina pegam menos Covid-19, ficam menos doentes ou evoluem menos para casos graves, como os colegas estão defendendo? A resposta é não. Um trabalho grande avaliou 15.000 pacientes que fazem uso de hidroxicloroquina e não encontrou diferença nenhuma. A Aliança Global de Reumatismo também avaliou e publicou um trabalho na semana passada dizendo que não há diferença nenhuma nos pacientes de doenças autoimunes que fazem uso regular dessa droga. Mas o mais importante, o embasamento teórico que meus colegas defendem. Eles dizem que tem embasamento teórico para usar a hidroxicloroquina no uso precoce como um antiviral, como uma droga que impede a replicação do vírus. Não existe esse embasamento teórico. Não existe. Isso foi demonstrado em estudos com células e em estudos com animais. Os estudos com células que meus colegas citam foram feitos em células genéricas do tipo Vero, são células de rins de macaco, onde a hidroxicloroquina funciona porque a entrada do vírus que ela bloqueia nessas células não é a mesma entrada que acontece nas nossas células respiratórias. Então, o estudo que foi feito em pacientes leves, em macacos, não são as mesmas células humanas. Então, na realidade, pode bloquear lá in vitro no macaco, mas chegar no humano, não fazer esse bloqueio e a célula entrar. Enfim, hidroxicloroquina e cloroquina está reprovada pela comunidade científica internacional. Essa é a verdade. Nós não podemos aqui entrar em obscurantismo, nós não podemos entrar em obscuridades, nós não podemos entrar em negação da ciência. A ciência e a educação em primeiro lugar. Agora, cabe ao senhor e à senhora, no momento de desespero, tomar a decisão. Eu não sei o que faria, mas eu teria que ouvir o meu médico de confiança. E ele e sua equipe queriam me recomendar o que seria melhor. Mas, de antemão, o uso generalizado, ampliado, com protocolos para uso de forma geral na população, não é recomendado da hidroxicloroquina ou da cloroquina, pelo menos nesse momento, 30 de maio de 2020. Já viram que não faz o bloqueio da fusão da célula através do pico de proteína junto com a célula humana, ela não consegue fazer esse bloqueio, que teria que bloquear essa entrada do pico de proteína, a substância hidroxicloroquina com azitromicina, não faz esse bloqueio e, lógico, ela entra, nos casos leves. Nos casos graves, precisaríamos de uma demanda de tempo com o uso da hidroxicloroquina com azitromicina, um tempo maior, muito maior, e a coronavírus, o SARS-CoV-2, não dá esse tempo, ele mata antes, além de o risco de arritmia cardíaca e posterior cegueira lateral, foi o que os cientistas que eu pude pesquisar e trazer para o senhor e a senhora como ciência. Professor Martinez, mande o zap para mim, 719-9103-0089. 719-9103-0089. 719-9103-0089. Atendimento pelo zap. Você clica pelo zap, manda seu nome de cadastro e a gente passa a conversar bastante. E aí a gente pode trocar ideias e desenvolver trabalhos científicos dentro dessa linha. Nós estamos aqui abertos à rádio e os sites, as lives, né, a TV, a Web TV, para que o senhor e a senhora possam desenvolver seu trabalho, trazer para cá. Trabalho científico, educacional é o nosso lema. Precisamos dos nossos apoiadores culturais, educacionais. E nessa crise nós estamos sentindo essa dificuldade. Mas vamos mantendo aí, com todo o sacrifício, porque nós temos uma missão: divulgar conhecimento científico, divulgar conhecimento, divulgar cultura, ciência. E não ao negacionismo científico, não, em hipótese alguma, ao anti-intelectualismo. Muito obrigado por tudo. Espero poder revê-lo sempre. E fique conosco, assista o nosso programa, baixe o sininho aí, né? Se inscreva no canal. Estamos juntos. Grande abraço a vocês, beijo no coração. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês. A nossa Igreja Mundo de Deus, que sempre nos apoiou, hoje com muitas dificuldades, porque nós estamos seguindo as regras das autoridades sanitárias com isolamento. Fechamos a igreja, praticamente atendimentos muito restritos, pessoais, com máscara, com tudo, porque é um serviço essencial, evidentemente, nós não podemos deixar ninguém desamparado, mas os cultos, aquelas formas
generalizada nós não podemos fazer mais. Então, nós temos que utilizar esse meio de comunicação eletrônico pela mídia. Estamos aqui, professor Martinez, às suas ordens, 719-9103-0089. Muito obrigado mesmo por tudo. Nós estamos mais do que juntos. Muito obrigado. Fique conosco. Sua audiência é que nos alegra. Muito obrigado. Bota seu joinha aí e se inscreva nos nossos canais aí que estão aparecendo. Muito obrigado a vocês e obrigado aí a radiojure.net. Obrigado Universitária FM.radio.br. Muito obrigado a luizgama.radio.br, transmitindo ao vivo e depois gravado. Muito obrigado a americaweb.minharadio.fm. Muito obrigado a evangélica.minharadio.fm. Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado a Jovem Pan, aí, né, que está nos prestigiando com tudo isso, a Jovem Pan, que tem nos ajudado bastante aí também com o processo de divulgação. A vocês, meus colegas jornalistas, também, um grande abraço. Se Deus quiser, o Brasil vai sair dessas crises todas que estamos vivendo e vai ser um grande país, se Deus quiser, dias melhores virão. Passaremos por dificuldades por esses tempos, né? Sabemos quanto, mas vamos ter resiliência, força para recuperar a nossa economia, recuperar nosso emprego, nossas empresas, sair desse Covid-19, curar as pessoas, salvar vidas, esse é o nosso objetivo. Estamos juntos. Muito obrigado, professor Martinez. 719-9103-0089. Grande abraço.